informal, até poderia deixar, mas não compensa, mas é mais interessante vocês verem isso na prática dos seus trabalhos, e mandar os resultados, esses resultados comentados, tá? Quando vocês realizarem o texto, vocês vão comentar no corpo do texto que vocês fizeram os testes, né? E vão falar quais são as situações, problemas que vocês resolveram. Ah, se deu problema de tal, fiz tal, ou você fala, vou deixar assim mesmo porque não é insuficiência dos dados, ou porque não tem como melhorar, você pode justificar. Isso é tudo justificativa científica, tá? Então, assim, você tem que realmente ter esse aparato, tá, de conhecimento. Isso aqui é mais conhecimento, tá? Não que não faça parte da ementa, faz parte da ementa. O diagnóstico de regressão faz parte da ementa. Tá? Então, você tem que saber isso, não tem como. O que é multicollinearidade? Só para vocês entenderem o que é colinear. Tá? Quando você tem dois pontos, passa uma reta, certo? Uma única reta. Quando você tem 3 pontos, passam quantas retas? Pode repetir, professor? Não entendi. Geometria euclidiana, hein? Quando você tem 2 pontos, por 2 pontos passa uma única reta. Quando você tem 3 pontos, passam quantas retas? Pode passar uma, pode passar 3, né? Máximo 3, né? Que forma um triângulo. Mas se esses pontos não forem colineares, tá? Se esses pontos não estiverem na mesma linha. Então, colinear quer dizer, em termos geométricos, mesma linha, tá? Aí é 3, né? Não, é uma reta só, por 3 pontos. Quando são colineares, colinear quer dizer todos na mesma linha, tá? Então, quando você tem todos na mesma linha, a ideia é que você, né, todos pertencem à mesma reta. Nesse caso, então, todos têm a mesma característica que pertencem à mesma reta. É a mesma história das variáveis. Se elas são colineares, elas pertencem à mesma natureza. Então, você não precisa de 2 variáveis para medir uma. Entende? Por isso que uma cancela a outra nesse caso. Multicollinearidade é quando você tem uma regressão grande, e aí você pode ter 2 variáveis, 3 variáveis, 4, ou inúmeras variáveis. Conforme você vai estudando, você vai ver que a multicollinearidade é um fenômeno que acontece com maior frequência. Quando as variáveis são poucas, como no nosso caso, o problema de multicollinearidade ela é mais observada 2 a 2, no máximo 3, né? 3 variáveis. Então, geralmente, você tem aquela colinearidade exata, naquele caso que vocês já viram, experimentando, quando aparece omitted ou zero na regressão, que aí uma variável não precisa ser colocada no modelo, porque do conjunto das variáveis que você colocou lá para explicar o modelo, ela explica também aquela outra. Então, essa é a colinearidade chamada exata. Mas nós temos que se preocupar com as colinearidades do tipo forte. Preocupar em termos, né? Porque se ela for forte, mas não tão forte próximo da exata, daí você pode falar que é da natureza dos dados. Mas se ela for próxima da exata, próxima de 1, você não precisa contar ela no modelo, entendeu? Então você tem que pegar as suas variáveis, verificar em termos de estatística se existe alguma variável que está quase se aproximando da colinearidade exata, ou seja, ela tem colinearidade forte, tá? Mas nesse caso é estatística de modelo. Olha só. Uma das premissas do modelo de regressão clássica é que não existe uma relação linear entre as variáveis. Ou seja, lembra que eu falei para vocês de maneira bem idiota que você pega lá para medir a escolaridade tira 6? Lembra que eu falei, a experiência, anos de idade tira 6 para medir a escolaridade? Lembra que eu falei isso e sempre dava problema, dava chabu quando vocês faziam isso? Ah, professor, não estava dando, não estava dando. Estava dando variável omitida na idade e na escolaridade. Por quê? Eu fiz isso de maneira idiota, mas de maneira que você entendesse esse processo, tá? Na prática. Por quê? Porque quando você soma ou subtrai o mesmo valor para todas as variáveis, você está criando uma variável idêntica, só está deslocando ela para a esquerda ou para a direita. Entendeu? Então, por exemplo, você pega a x3 e soma 1, você está deslocando uma unidade para a direita. Você pega o x3 e o x2 subtrai 18, você também está fazendo a mesma coisa, entende? Então, assim, quando você cria esse problema aí, quando você tem essa condição, você cria variáveis perfeitamente colineares, ou exatamente colineares. Então, você não pode criar uma combinação linear aditiva, nem uma combinação
aditiva com multiplicativa, porque você vai criar uma variável potencialmente colinear. E aí você vai medir duas coisas em uma só, entendeu? Então, professor, por que o professor faz isso sempre? Ah, o professor está errado nas ideias? Não, é para você entender que dá problema mesmo, entendeu? Você viu na prática, agora você sabe o que é a teoria por trás disso. Entenderam? Entenderam a ideia? Porque quando você subtrai 6 dava errado, a gente criou novas variáveis para a escolaridade? Uhum. Tá tudo interrelacionado. Então, assim, ó, já que essas relações são combinações lineares perfeitas, na prática devemos tomar cuidado com essas relações. Só que, quando você pega um conjunto de dados, às vezes você não tem essa correlação, essa combinação perfeita. Existe um grande grau de correlação entre elas, que é a multicolinaridade imperfeita, certo? Duas variáveis geralmente têm correlação. Mas quando ela tem correlação próxima da perfeita, aí é um problema que você tem que pensar. Porque quando é muito próximo da colinearidade perfeita, você tem duas variáveis que estão medindo a mesma coisa e você não precisa colocar, porque é um gasto excessivo, entendeu? Você vai interpretar duas coisas em uma só, entendeu? Não é que eu consumo, por exemplo, não é que eu consumo a renda e a despesa, ela mede o consumo. Entendeu? É um exemplo que eu vou dar agora, daqui a pouquinho. Não é que a renda e a despesa, elas, quando criadas no modelo somativo, aditivo, ela vai explicar o fator consumo. Às vezes a renda nada mais é que a despesa, né? A despesa pode ser uma proporção da renda, e é uma proporção exata, então não precisa colocar uma e a outra. Só tá boa, não tem problema, entendeu? Essa é a sacada. Então, quando você tem essa colinearidade imperfeita, ou mais precisamente, quando próxima da exata, você tem, ainda que os estimadores que você cria são os melhores, só que a variabilidade e a covariabilidade é muito alta. E isso vai gerar um impacto no próximo diagnóstico. Falando em variância e covariância, você vai lá para a heterossedacidade. Entendeu? Então, você já puxa problema para o segundo diagnóstico. Então, quando você tem esse problema no 1 aí, você tem os intervalos de confiança maiores e você pode induzir a estimativas não significantes. Quando você tem intervalos de confiança maiores, você pode, às vezes, né, se você tiver um nível de significância já determinado, você pode incluir o zero nesse intervalo de confiança. Daí você tem que o seu parâmetro pode ser não significante. Então, olha lá, tá vendo? Ó, o 2, o 3, desculpa. Do 2, a hipótese nula que os coeficientes do modelo não possuem significância estatística tem maior potencial de serem aceitos. Essa é a ideia. Aí você tem também que o R quadrado, né, podem ser não significativos, mas o R quadrado pode ser alto, isso gera um problema de lógica, porque quando você tem muitos coeficientes não significantes, como o R quadrado, como o seu coeficiente de determinação vai ser um valor alto? Tipo, isso é uma mentira, entendeu? Conforme você tem variáveis, não, parâmetros não significantes, o R quadrado espera ser baixo. Então, os estimadores, ele pode ser sensível na mudança dos dados, e quando você inclui uma variável do tipo colinear, isso pode alterar o sentido dos coeficientes. Isso quer dizer o seguinte, despesa e renda em função do consumo, né? Ou consumo em função pode ser, despesa e renda em função do consumo. Você roda esse modelo aí, espera-se que os dois coeficientes sejam positivos, mas aí você pode ter um negativo, e aí contra o que você espera, tá? Isso aqui vou falar aqui sobre a variância do coeficiente, que é medido por essa fórmula, mas o que é importante é essa fórmula de baixo aí, que é o FIV. O que é o FIV? É o fator inflação de variância. Por que esse camarada é importante? Por causa da tolerância do diagnóstico. Então, você tem aqui, o FIV, isso aqui é importante, hein? O FIV diz o seguinte, esse valor, ele está entre 1 e infinito. Se ele está próximo de 1, ok, tá? Ok. Menos você tem efeito da colinearidade no modelo. Agora, se ele vai para infinito, ferrou, cara. Você tem problema de colinearidade. Como faz isso? No stat. No stat, você joga stat fig lá e sai bonitinho a tabela. Tá vendo?
Então, quando você tem o fator inflação de variância, conforme você tem aqui, ó, esse valor de R2, 3, é quando você tem a correlação parcial de duas variáveis. Vamos supor que seja x2 e x3, tá? Então, olha só. Para um fator inflação de Professor, variância... esse R2 é aquele R squared lá que sai no. Não, isso é correlação parcial. Correlação parcial é o seguinte, quando você pega duas, assim, você tem um conjunto de variáveis e você pega de 2 a 2 e faz a correlação entre essas variáveis, entendeu? Ah, entendi. Só isso, correlação simples, mas é parcial. Daí você tem lá, ó, fator, né, a correlação entre 2 e 3, o fator de variância é 1. Conforme você vai crescendo a correlação, o fator de variância vai crescendo, ó, tá vendo? Se a correlação é de 95%, 0,95, o fator de inflação de variância é 10,26. Só que a variância do parâmetro é 10,26 vezes, né, o valor de variância obtido. Então, a inflação da variabilidade desse parâmetro é 10 vezes mais. E sendo 10 vezes mais, esse coeficiente, esse estimador, ele tem tendência, ele tem problema, tá bom? Acho que ele não é tendencioso, deixa eu ver, não tem tendência, não. Deixa eu ver se é tendencioso. Ele tem tendência, não, tem maior sensibilidade. Então, ele pode crescer de tal maneira que você não consiga controlar. Aí, para você entender a ideia de multicollinearidade, tem o inverso do fator de inflação de variância, que é a tolerância. Tolerância é fácil de entender. Por quê? A tolerância é aquilo que você tolera, né? Que você pode tolerar. E essa tolerância fica entre 0 e 1. Sabendo da tolerância que está próxima do zero, ótimo. Perfeito. Você não tem problema de collinearidade. Opa, você tem problema de collinearidade, desculpa. Volta. Blá, 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 blá. Errei. Matematiquês. Fator inflação da variância. Está embaixo do 1, não está? Não está embaixo do 1? Se ele está embaixo do 1, conforme esse número aqui, FV, for muito grande, 1 dividido por um número muito grande não vai dar próximo de zero? Não é? Tudo bem? Estão observando a razão aqui? Professor, o senhor pode repetir? Desculpa. Vamos lá. Ó, vamos lá. Só o fator inflação de variância aqui, ó, na tabela. Conforme cresce, pior para o modelo em relação à collinearidade. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem. Pensa em inflação como inflação na economia também. Sim, tá? sim. Ok? Mesma coisa. Conforme cresce o número da inflação da variância, pior em relação ao modelo. Beleza? Beleza, cresce. A tolerância é o inverso do fator inflação da variância. Beleza? Então, olha só, como é o inverso, então vamos trocar o sentido da coisa. Aqui eu li errado, então, vamos trocar o sentido da coisa. Conforme esse número, fator inflação da variância, for muito grande, 1 dividido por um número muito grande não vai dar próximo de zero? É isso, tá? Então, assim, se o fator de inflação da variância for muito grande, você pega 1 e divide por um número muito grande, vai dar zero. Agora, se o fator de inflação da variância for, no pior das hipóteses, o 1, que é o melhor parâmetro, tá vendo? É o melhor parâmetro. Quanto é 1 dividido por 1? 1. Então, quando está próximo do 1, a tolerância, quando for próximo do 1, indica a ausência de collinearidade. Quando for próximo do zero, indica a collinearidade perfeita. Tá? Então, olha só. De novo, fator de inflação da variância. A regra é o seguinte, pense na inflação geral lá da economia. Conforme cresce esse indicador, maior é a chance de ter uma combinação entre variáveis, entre duas variáveis, que seja multicolinear. Beleza? Agora, a tolerância é o inverso. Tá? A tolerância é o inverso. Com o próximo do zero, ruim. Com o próximo do 1 é bom. Com o próximo do zero, colinearidade perfeita. Tá próximo da colinearidade perfeita. E no 1, próximo da ausência de colinearidade. Beleza? Galera, eu vou pegar esses dados e vou rodar no Stata. Vou mostrar para vocês como é que se realiza esse problema. Tá vendo? Despesa, renda e riqueza. Tudo bem? Eu falei consumo, mas é despesa, renda e riqueza. Então, o que o professor falou aquela hora lá, esquece, presta atenção aqui na ideia. Ó. Se você tem despesa,
a despesa vem ou da renda ou da riqueza. Você não precisa medir uma ou as duas junto, tá? Se você considera renda a parte da riqueza, por exemplo. Eu sei que renda e riqueza são coisas diferentes, tudo bem? Mas vamos pensar num exemplo simples, onde a renda é parte da riqueza. Se a renda é parte da riqueza, é uma combinação. Vamos pensar assim de maneira bem esdrúxula. Então você não precisa colocar duas variáveis, mas vamos analisar em termos de econometria, de diagnóstico. Então, galera, outra coisa que eu quero falar para vocês, a partir de hoje é só stata, tá? Esquece a ideia de Excel. Tá bom? Beleza, Tranquilo? professor. Mas é que não tem como mesmo. Não, até tem, mas aí você vai ter que fazer Tá um mais monte. difícil. Tem que fazer um monte de coisa você tem que fazer um monte de coisa no. Ó, Jesus! Eu, particularmente, desde o primeiro, estou usando o Stata. Eu achei ele mais intuitivo, mais fácil, mais tranquilo. Perfeito. Então, aqui, ó, vou colocar no banco de dados para vocês aqui. Vou digitar na mão, tá? Que tá nos slides, então não compensa. Eu já tô cansado, hein? Puta que pariu. Opa, falei, esse palavrão vai lá pro YouTube. Dá para editar, professor. Tá aí o Não, perigo. quero que se dane, tô cansado pra caramba, velho. Desde assim da manhã acordado. É 2. Filho. Ótimo. Ô, Adão, você trabalha no Sicredi? O senhor acha que o Adonis trabalha no Itaú. Sicredi, o João Henrique, Eu, João Jacques. eu Bom, trabalho no já, Santander agora. é, Foi pro ó, Santander. Sicredi vai tomar caju, velho. Puta que pariu. O Por quê, professor? banquinho. Porque cobrou coisa que não devia pra mim. Ah, aí é bad. Eu tenho uma conta lá também. Ah, O Itaú é mestre em fazer isso aí, cara. não tem como tratar disso. É, Itaú é bad. Fiquei 2 horas resolvendo o problema hoje, cara. Minha mãe Cansado. tá com ação contra o Itaú e eles jogaram abusivo nela aí muito tempo atrás. Então, minha mãe também. Depois que era 1.000 e pouco, minha mãe vou pagar 11, velho. Então, minha mãe pegou 2 e foi pagar 15. A mesma coisa. Aí ela entrou lá, juro abusivo, vai ganhar. O banco ofereceu 8.000, minha mãe quer 30. Eu paguei. Não sei como é que tá lá minha mãe, mas eu tive que pagar essa dívida para entrar na ação, entendeu? Também. É 32, né? Nesse caso. Então assim, ó, deixa eu só renomear aqui, então, ó. Vou renomear essas. O VAR 1 é despesa, né? Acho que era despesa. O último lá era riqueza, o do meio eu não lembro. VAR 2 VAR 2. Rename. Só tô digitando aqui, peraí. VAR 2. VAR 3, riqueza. Pronto. Então, olha só. Primeiro, vou voltar lá para o quadro inicial. Quadro inicial, que quadro? Hoje eu vou para a tela do Stata, né? Tela de comando. E aí vou rodar o modelo. Normal, tá? Vou dar um modelinho, pá. Aqui, ó. Regress e tal. Regress, isso. Regress. Despesa, renda, riqueza. Rodei, ó. Riqueza 12, né? 12%, renda 3%. Vamos pensar em percentual, tá? Só para ficar fácil. Os dois, né? Tá vendo a renda, ó? O valor P já é até 10% nem né, significante. Só que, quando eu digito aqui, ó, pra vocês entenderem, ó, stat, vif, isso mesmo, né? Tá vendo? Já tenho um diagnóstico entre renda e riqueza, ó, tá vendo? Já sai o diagnóstico de multiplinaridade. 6,96 é baixo ou é alto? É alto? Não, é baixo.
Peraí, esse daí era o último. Oi? Esse daí era o que aumenta, né? Que seria Não, inflação. Vamos pensar em inflação, Desculpa, Esse seria o inflação, não é? não é baixo nem alto, não. Tá certo, tá certo. Vamos pensar em inflação. Eu que tornei o caneco, que não é baixo nem alto, não. Vamos pensar logicamente, tá? Vamos pensar logicamente, tá bom? Vamos pensar logicamente. Certo, professor. Mas só para deixar claro, isso aí é o da inflação. O VIF é o FIV, fator de inflação da variância. Vamos pensar logicamente, desculpa, professor, que o professor não pensou logicamente, ele respondeu de forma rápida. Não é assim que funciona. Vamos lá. 6,96 quer dizer que se eu pego um coeficiente relacionado à renda, né? Faça a correlação entre renda e riqueza, a influência da renda na riqueza e vice-versa, em termos da variância do coeficiente riqueza, é 6 vezes a variância. Tá? Então, é considerável, né? É considerável, tá bom? O que seria alto? 2 dígitos? Pode ser. Só que vamos pensar... Porque se a gente for pensar na realidade, pô, 6, a inflação de 6, na minha opinião, é alto, sei lá. Então, isso, vamos guardar assim, eu não vou tomar conclusão precipitada, vou falar que é uma inflação ali que é alta, mas vamos ter que analisar vamos verificar o inverso para entender agora o relativo. Essa é a ideia, o relativo. Por que o relativo? A tolerância é 1 sobre o VIF, tá vendo? Tudo bem? Tudo bem. Ó, presta atenção, 1 sobre VIF, ele só pode estar entre 0 e 1. Então, a medida é relativa, entre 0 e 100%, entendeu? Sendo zero, quando está mais próximo do zero, quer dizer mais próximo da colinearidade perfeita. Não é 14, 0,14? Sim, 0,14. 0,14, não está mais próximo do zero do que do 1? Tá bem mais próximo. Aí justifica isso que você disse que é alto. Entendeu? Entendi. Agora faz sentido. O professor falou aqui no começo. 6,96 parece que não é alto. Mas quando você olha a tolerância na forma relativa, você bate no olho 14%, está mais próximo do zero. Então, sim, a colinearidade ali, ela é forte. Então se tiver mais próximo do zero, tende a ser forte, né? Se for mais longe do zero, tipo, se ali fosse, sei lá, 98. Isso, aí sim dá para confirmar que a ausência de colinearidade é alta, tá? O modelo não está com colinearidade, entendeu? Certo. E se o T ali crítico ali não fosse economicamente, não é relevante a palavra. Significante. Isso. Mas você está falando do P do coeficiente? Da renda ali, isso da riqueza. Se fosse coeficiente, se fosse significante? Isso, se não fosse significante. Não, mas ele não é. Então? Ele não é. Agora, o que você faz? E aí? Daí a gente tenta arrumar? Ou... Não, assim, você tenta arrumar. Uma das dos conselhos que eu dou é você rondar só a despesa contra a riqueza, para ver o que acontece. Sabe por quê, Léo? Olha o que acontece. O grande problema aqui é você verificar que duas variáveis medem a mesma coisa, só que justificado pelo fator tolerância, e uma coisa que eu falei para vocês sobre as características da multicollinearidade foi a seguinte: você tem duas variáveis, duas variáveis com 3 coeficientes, estimados, ou 3 estimadores. Você tem 3 estimadores, você tem 2 estimadores que são estatisticamente significantes e um que não. Esperavam-se as 3. Só que o R quadrado é de 97. É muito grande. Então, o que você faz aqui? Tira a renda ou você procura uma outra fonte de dados de mesma natureza que meça a renda, que pode ser uma outra substituição. O R quadrado aí é qual aí? Esse aqui, ó. Então, eu perguntei para você lá se era o R squared, aí você falou que... Não, esse R squared é diferente desse camarada aqui. Aquele R que eu coloquei 2, 3 é a correlação entre as duas variáveis. Isso é R quadrado, né? É isso que eu isso. Esse R2, 3 é a correlação parcial entre essas duas variáveis, tá vendo? Tô vendo. Esse valor de inflação da variância aqui é uma resultante
da correlação entre essas duas. Entendi. Agora, esse R quadrado aqui é o coeficiente de determinação, é outra coisa, tá bom? Tá, agora, esse tá 0,97, certo? Isso, é muito alto, porque no máximo é 1. Então, o que eu faço? Uma forma de você melhorar esse modelo é só rodar a regressão da despesa com a riqueza. Não precisa dessas duas variáveis. Pronto. Tá? A riqueza, né? Ao invés dos 3%, o 0,03 está aqui, ele influencia 0,04. Como essa variável aqui é estatisticamente não significante, como essa variável que tem esse coeficiente associado, aqui, desculpa, embaixo. Não, aqui em cima mesmo. Essa variável com esse coeficiente associado é estatisticamente não significante, você rodar esse modelo aqui é mais agradável, mais correto do que rodar o de cima. Tá, mas se você roda esse daí, a gente não vai ter a variável lá da inflação. Não, sim, mas isso é essa ideia. Essa ideia. Você colocar essas duas. Você rodou esse modelo mais. Você pega os dois modelos e joga lá. Não, primeiro você rodou o modelo com essas três variáveis, não foi? Certo. Daí você teve esse resultado, não foi? A gente obteve isso. Ok. Tendo esse resultado aqui, nós fizemos o diagnóstico, não fizemos? Sim, a gente teve algumas respostas. Isso. Além do coeficiente que está com a estatística furada, nós vimos que existe uma predisposição à multicollinearidade, perfeito? Sim. Então não faz sentido. Não faz sentido colocar essa variável aqui, entendeu? Não precisa. Então basta rodar um modelo simples. Aí roda o modelo simples e... coeficiente, os dois coeficientes são estatisticamente significantes. Aqui não tem como medir multicollinearidade, porque é uma regressão de duas variáveis. Você corrigiu o seu problema. Você tem outra solução aqui. Você pode procurar na internet, nos dados, um outro banco de dados, né, que seja diferente do seu que você tem aqui sobre a renda, entendeu? Entendi. E testar. É outra história. É outra história, é outro problema. Aí você coloca outros dados e faz a mesma coisa. Sim, aí você desistiu daqueles dados e foi atrás de outro. Isso. Mas aqui, no caso aí não é necessário, né? Não, aqui não, que você já corrigiu aqui. Você viu que, de fato, aqui esse coeficiente... Mas ainda se mantém aqui, o que a gente descobriu ali, que é a inflação, ela é alta, digamos assim, né? Porque... inflação da variância, isso. A variância da inflação. A gente não mantém essa ideia, a gente, tá certo essa ideia, só que a gente roda outro... Não, assim, a ideia é só, o resumo é esse, ó. Você tinha três dados da despesa, da renda e da riqueza e rodou o modelo, beleza? Certo. Despesa em função da renda e riqueza. Pá, rodou. Daí, você teve, então, essas informações aqui, aí você bate o olho aqui, esse coeficiente não é significante. Beleza. Esse coeficiente não é significante. Daí você faz a estatística para verificar se tem multicollinearidade, porque aí se tiver multicollinearidade, você, né, uma alternativa você sacar a variável renda, certo? Por quê? Provavelmente você fez essa modelagem aqui com base na economia. Então você colocou renda e riqueza, perfeito. Só que como você viu que as duas medem a mesma coisa, e uma está, né, uma que está... está dando conflito, então uma alternativa bem cruel aqui é sacar uma das duas. É só tirar uma e é isso. Isso. Então, assim, a dica é, você partiu da ideia de um modelo maior, certo? Um modelo com mais variáveis, que é baseado na teoria econômica, rodou o modelo, viu que, olha, esse modelo aqui não está bacana, porque um parâmetro não está estatisticamente significante. Posso deixar esse modelo assim? Será que vale a pena tirar? Então, roda o StatVif, para verificar se vale a pena tirar ou não. Porque se tiver multicollinearidade, então tem duas variáveis explicando a mesma coisa, daí você pode tirar, entendeu? Agora, se não tivesse, se aqui fosse, por exemplo, 0,98, você não precisava tirar, entendeu? Entendi. Mas, professor, embaixo ali, ó, isso.
O senhor tirou a renda que estava que a gente isso, que não estava batendo. Isso, que não estava não significante. Pronto. Daí você toca o barco. Toca o barco, só com um ajuste. Esse aqui é um ajuste que não é um ajuste que é ótimo. O ajuste ótimo é você procurar uma outra variável, um outro banco de dados. Isso. Um outro banco de dados que. Mas você não tem. Eu acredito assim que tenha dados que só tenha um tipo, né, de dados, né? Sim, às vezes você encontra, entendeu? Às vezes você encontra uma proxy, sabe? O que é proxy? Proxy é uma variável que é uma. Assim. É um instrumento que é medido de outra forma e explica a mesma coisa. Por exemplo, eu quero medir. Tipo alqueire e quilômetro? Não necessariamente. É que alqueire e quilômetro é unidades de medidas diferentes. Instrumento é assim, eu quero ver o número de desempregados, mas eu não tenho número de desempregados, então posso pegar o número de empregados, entendeu? Entendi. Então, é um instrumento, entendeu? Então, um instrumento que ajuda você a medir a variável que você está interessado. Mas, assim, quando você não tem nenhum recurso, você pode fazer esse resumo, né, essa redução e explicar. Explicar por que você fez o diagnóstico deu problema de muscularidade, e das duas variáveis eu coloquei. Claro, lógico, que se você faz um modelo maior e joga menor, você tem que explicar o que você fez, senão apenas manobras. Manobras. Tem que explicar. Fica meio arbitrário daí. Fica não científico, né? Então você tem que explicar tudo que você fez, porque você está usando diagnóstico, está melhorando o modelo, entendeu? Porque daí senão se torna o quê? Tendencioso, no caso, será? Não, você se esconde dados e tal. Torna você um cientista mais drúxulo, né? Sim. Você tem que ser um cientista completo. Cientista completo é não mentir, é fazer tudo. De tudo. Cientista é você... Sim, um cientista é diferente de um cara que só faz por fazer, entendeu? Se você faz bonitinho e justifica tudo bonitinho, você sempre vai ter um trabalho bonitinho. Quando eu falo bonitinho, galera, não é bonitinho de organizar, é bonitinho de, cara, é nobre, honesto. Limpo, né? Limpo, perfeito, limpo, coerente, entendeu? Agora, se você faz por fazer, até passa, mas não é adequado, entendeu? Então faz tudo bonitinho, tal, faz os diagnósticos, entendeu? Faz o negocinho assim certinho, você sempre vai se dar bem. Sempre vai se dar bem. O que eu acho mais interessante é que isso esclarece muito, né, cara? A gente acaba entendendo se a gente roda esse programa e a gente vê mesmo o que está acontecendo. E aí você vai, toca o barco, mas sempre com justificativa. Tudo que você faz com justificativa sempre vai dar bom. Mesmo se todos os coeficientes derem sinal diferentes e tal, tudo vai dar bom. Porque assim, porque chega assim uma vez, você fez tudo que podia, tudo. Mas todos os coeficientes estão ruins e tal. Aí vem um amiguinho, um professor, um orientador, né, e te dá um insight. Você pode pegar tal banco de dados, pá. Você pode ir em tal local, você pode fazer uma modelagem assim, tal. O cara te dá uma dica, te dá uma letra, e essa letra vai te ajudar a impulsionar melhor o seu modelo. Então, assim, tudo que você faz de forma assim, limpa, sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Sempre, você pode ter certeza. Então, pode ter certeza. Então, assim, mas assim, pensando em banca de trabalho científico, a gente olhando, ela sempre vai, se a gente explicar, se a gente fez isso, explicar, elas não vão ter por que não rejeitar, né? Não tem mesmo. Assim, mesmo se você fizer só econometria por econometria, você pega, só fez aquele negócio que a gente aprendeu na primeira. Nossa, falando rápido. Desculpa, quando eu vou rápido, eu tô cansado. Aquelas estimativas que você fez na primeira parte. Não tem problema. É assim, o professor de economia sabe quando foi feito e quando foi copiado. Se você só fez aquilo lá, explicou bonitinho, explicou os resultados, puxou na teoria, a gente sabe o que você fez. A gente vai entender que você não teve experiência suficiente para fazer diagnósticos, a gente vai entender que você, sabe, a gente entende que você ainda está aprendendo, tal. Isso aí não tem problema. Agora, quando a gente pega um TCC que está muito bonito, mas o cara não sabe o que está fazendo,
ferrou, filho. Ferrou. A gente passa o cara. Só que a gente olha e com outros olhos. A gente olha com falar, não dá para confiar no cara. Entendeu? Então, assim, a gente entende quando o cara ralou, pode ter os piores resultados no mundo, mas o cara ralou, velho. A gente sabe o que o cara fez. A gente sabe. A gente sabe. É experiência, entendeu? Então, assim, a dica que eu te dou, cara, é melhor você fazer um trabalho que não tenha sentido nenhum, mas que você fez seu mesmo, do que você pegar uma coisa que já tá na mão. Você pega uma coisa que tá na mão, não chega na hora, não sabe falar, a gente sabe, puta, você copiou de quem? Entendeu? Sim. E outra, não é. É difícil, né? Todos os números der errado. Só Não, mas não tem problema se der errado. Não tem problema se der errado. O importante é que você escreveu, cara. O importante é que você colocou de ideia. É a ideia. Essa é a ideia. É a ideia que você colocou. Cara, você pode ter uma puta ideia. Seus dados não estão legais. Se eu pegar os seus dados, dar um sacode e conseguir coeficientes bons, você tem uma publicação fera, cara. Não tem problema. Isso não tem problema. Isso chama contribuição. Não. Você pode ter uma sacada, por exemplo, você quer medir, sei lá, índice de avanço científico no terceiro ano de economia em função do dado de ciências econômicas. Puta, é uma sacada. Só que você não conseguiu fazer econometria, mas você tem os dados. Cara, só de você ter os dados e ter as informações, você trouxe a ideia. Se você escrever sobre a ideia, fez uma estatística descritiva, depois na contribuição fica fera para a gente te ajudar, cara. Então, assim, é a ideia, a escrita e o esforço. É assim que funciona a ciência, a ideia, a escrita e o esforço. O cara pode ser craque, velho. Se o cara tem uma ideia e o cara é esforçado, fera. Se o cara é esforçado e o cara tem dificuldade na escrita, mas dá para ver que o cara tá indo lá, batendo, né, no orientador, porra, tô fazendo isso aqui, tal, tudo, não tá dando. Cara, vai passar. Agora o cara que pega lá uma pesquisa, pronta, nem modificou os dados. E aí, primeiro que tem professor, assim, eu não sou muito exigente, mas tem professor que pega lá, pega o ScanGuru, né, que é aquele scanner de TCC, pega o scan, vê onde está colado, onde está grampeado. O cara vai esculachar, velho. Então, assim, faz o seu bonitinho, cara. Nem. Vai com a cara e coragem. Se você for com a cara e coragem, com seus dados, com seu esforço, tenho certeza que você vai sair da banca fera. Você vai sair da banca, assim, realizado. Eu já vi banca de TCC que. Assim, eu já fui banca de TCC que o cara colou tudo e eu falei nada. E o professor pediu para ele refazer. E eu já vi na minha graduação, quando eu estava na graduação, assisti banca de TCC, que o professor, ele... Esculachou o cara. Esculachou é pouco, velho. Quase chamou a polícia pro cara. Não, falou pro cara que desde que ele dava aula para ele não prestava, que ele era má índole, que ele ia estar ali, que ele ia reprovar e não ia ser banca de novo, entendeu? Sabe? Então, assim, a humilhação que não é necessária. Então, tanto em econometria, mas em toda a confecção do TCC, você não precisa construir um livro. Eu vou terminar a aula aqui agora, mas você não precisa construir um livro. Você pode fazer